Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical, ouvindo o irmão Dório passando as lições para nós, sendo esse semestre falando sobre o avivamento através das escrituras que estamos vendo. E antes de começar, vamos estar tendo uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, tudo que tens feito, também por essa oportunidade. Também podemos ouvir mais uma escola dominical do Senhor, mesmo sendo desse formato, à distância. Agradecemos o Senhor também por essa oportunidade que estamos tendo agora. E também possa abençoar o irmão que vai estar passando agora a lição para nós, que o Seu Santo Espírito esteja o inspirando e o auxiliando para falar as palavras que o Senhor quer que nós saibamos. Agradecemos o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de passar para o irmão Dório, vamos estar cantando o corinho de número 713, 713. É bem-aventurado já o crente no Senhor Jesus está, satisfeito sempre está, andando em sua santa luz. Que satisfeito está, sim, satisfeito está, que satisfeito está, sim, satisfeito está, gozando paz e puro amor em seu bendito Salvador. Irmão Dório. Bom dia aos irmãos e irmãs. É um grande prazer para mim de estar tendo a oportunidade de mais uma vez estar falando neste assunto de suma importância para a nossa vida cristã, que é o assunto direcionado a um avivamento. Nós temos aprendido na Escritura que é uma necessidade nossa de nós estarmos sempre avivados. Mas, às vezes, acontecem algumas circunstâncias que fogem, ao nosso interesse, ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, e nós fraquejamos. Então, este assunto ele está direcionado a uma retomada, a uma alteração de percurso para que continuemos dando um testemunho de quem é realmente o Senhor, e do que Ele tem feito em nossa vida e do que Ele realmente faz na nossa vida. E só tem condições de estar expressando estas coisas alguém que tem uma vida realmente avivada e esta diante do Senhor. Nesta oportunidade, nós temos uma parte deste assunto que é podemos dizer, um dos mais perigosos para a vida de cada um de nós. Por que perigosos? Porque muitas das vezes nós esquecemos de olhar à luz das Escrituras a respeito da nossa forma de agir, do nosso testemunho segundo as Escrituras, e muitas das vezes nós permitimos que a nossa carne se aflore, os nossos sentimentos humanos se aflorem, quer dizer, se manifeste, de uma forma muito maior do que a parte espiritual que nós temos. Então, este assunto que nós iremos estar comentando a respeito dele hoje é a apostasia. A apostasia nós já observamos que
é um retrocesso, né? Então, nós já começamos a observar aí que a apostasia é esta disfarçada de avivamento. Por isso é que eu falei que ela é muito perigosa, porque cabe a cada um de nós realmente estarmos observando o que diz as Escrituras de uma forma bem abrangente, com oração, pedindo ao Senhor a orientação, o discernimento, porque as coisas que fica perto da gente, né, que são o mundo, as ofertas, né, a linguagem comum de que as coisas não são iguais eram no passado, que precisa de se atualizar, é mais ou menos por aí que começa o risco. E é extremamente perigoso. Nós vamos ler dois textos que nos cedido para estarmos lendo para falar a respeito desta apostasia disfarçada de avivamento, e ela está registrada nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. Elas são bem contundentes, elas realmente são bem explícitas, né? Não há como confundir, falar que não conseguiu entender, não tem, porque elas são bem específicas mesmo, né? Então nós vamos estar lendo esses dois textos, que o primeiro texto ele está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, e depois nós iremos ler 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. O primeiro texto nos diz assim: 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas
e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestos, e o seu desvario, como também o foi o daqueles, direcionado a Janes e Jambres. Então, haverá uma igualdade de vida, de procedimento, igual aconteceu com estes dois personagens que a Bíblia diz que a terra abriu e os consumiu, de tamanha desobediência destes dois personagens na época de Moisés, o grande servo do Senhor, o nosso Deus. Como nós acabamos de ler esse texto, irmãos e irmãs, nós percebemos que já nos foi informado desde muito tempo. Essas duas cartas, elas foram encaminhadas a Timóteo. Vamos dar fazer uma pesquisa aqui rapidamente, para nós vermos aproximadamente qual foi a época que ela foi escrita. Isso vai nos ajudar. A primeira carta, segundo aqui os historiadores, ela foi escrita no ano 64 ou 66 depois do nascimento do Senhor Jesus. E a segunda carta de 67 ou 68 depois do nascimento do Senhor Jesus. Vale nos lembrar que nós estamos no ano de 2020. Quantos anos se passaram e nós podemos observar a confirmação do que o apóstolo mencionou para o seu irmão, né, e também filho na fé, Timóteo, de que naquele tempo era para ele estar tendo cuidado, não somente de ensinar as Escrituras da forma que ela não, porque não era, ela continua sendo, e instruir irmãos a estarem também passando estas verdades do jeito que elas são, porque houveria tempos em que pessoas, se dizendo serem servos, estariam mudando completamente o teor, né? A verdade que contém nas promessas e na bondade do Senhor para com aqueles que se achegam até Ele com um coração contrito e quebrantado, realmente arrependido e crendo que Ele, o Senhor, Deus, é o Criador, é sustentador e provedor de todas as coisas. Se naquele tempo nós observamos na Escritura que já tinham pessoas rebeldes,
infiltradas, podemos dizer assim, infiltradas no meio dos servos do Senhor. Hoje nós vemos esta situação em alta escala, podemos dizer assim, da quantidade de pessoas que invertem o que está escrito na palavra do Senhor, baseado em fatos. Não, eu penso assim, não concordo com isso, não, isso não tem sentido. É mais ou menos situações assim que nós temos ouvido pessoas, né, se dizendo servos do Senhor e escancaradamente se rebelando quanto que está escrito. Não, mas isso foi no passado, hoje não é mais assim, não existe condições de ser desse jeito, né? Não é isso que nós realmente ouvimos. Então, nós estamos num período de grande risco, se nós não atentarmos, ficarmos podemos dizer, realmente atentos a isto, nós também estaremos correndo risco de nos transformarmos em apóstatas. Complicado isso, né? Não, mas não é possível. Se não fosse possível, a Escritura não estaria mencionando. E se não fosse possível, o Senhor, pela sua graça e pela sua bondade, não tinha tocado no coração de um irmão para colocar este assunto em pauta nas igrejas, né, ou nas congregações aonde reúnem o povo que confessa o Senhor como Deus, confessa o Senhor Jesus como Salvador único. Então, não foi em vão que este irmão tem colocado em pauta este assunto terrível, a apostasia disfarçada de avivamento. Nós podemos observar, já que na introdução que o nosso irmão ele colocou aqui para nós, mostrando a real situação de pessoas que têm criado situações, falado com a sua própria capacidade intelectual, com seu próprio entendimento, com a sua própria interpretação, o que diz as Escrituras. E olha, irmãos e irmãs, infelizmente tem conseguido enganar a muitos, e isto realmente é extremamente perigoso. Vamos ler aqui o que o irmão ele inicia, né, no seu comentário, e depois nós vamos falar também mais alguma coisinha, exemplificando situações, para nós darmos uma sequência no que o irmão realmente ele foi inspirado pelo Senhor para nos trazer essa edificação, este grande despertamento da parte do Senhor. Olha como é que ele começa a falar. Que existe um mito, né? Quer dizer, um conto. Muitas pessoas elas têm falado isso, né? Que tem alimentado falsas esperanças, quer dizer, tem mentido realmente para as pessoas, e essas pessoas elas têm criado falsas esperanças de que no meio falsas esperanças no meio das igrejas, das congregações, porque a igreja somos nós que temos crido na pessoa do Senhor Jesus, né?
Este ensinamento é que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, né, serão marcados por um grande avivamento. Vocês já ouviram a respeito disso? Eles chegam a dizer que a geração do arrebatamento é a geração que Deus vai derramar o seu Espírito e que haverá um avivamento no mundo inteiro. Eles dizem isso. Por que não só seguir o que a Escritura ela diz? Nós temos da parte do Senhor hoje, irmãos e irmãs, um chamado de atenção para nós termos o devido cuidado quanto ao que diz as Escrituras. Aqui, o que este irmão comentou, que tem muitos ensinadores que estão propagando isto como verdade, mas que é mentira. Isto pode também nos fazer com que nós caiamos nessa armadilha. Deixa-me eu mencionar aqui uma armadilha que tem causado algumas confusões em alguns irmãos e irmãs. Vamos falar da nossa região, né? Aqui, por perto, de irmãos. Olha como a coisa é um pouco séria, complexa e muito séria. Irmãos que têm demonstrado ter um vasto conhecimento na Escritura, né? De exposição maravilhosa, clara e objetiva. E aí, quando ele vai se direcionar à volta do Senhor Jesus, ele cai na armadilha. Que armadilha é esta? Será que você já caiu nessa armadilha e já expôs uma coisa que não é verdade quanto à volta do Senhor Jesus? Nós temos visto com uma grande regularidade, quer dizer, acontecendo muitas vezes, alguns irmãos falando que a volta do Senhor Jesus, ela está perto. Por quê? Está vendo terremotos, está vendo nações contra nações, está vendo pais contra filhos, filhos contra pais. Mas a Escritura, ela não fala a respeito da volta do Senhor Jesus mencionando estes fatos. Ah, não, Dória, como é que você fala um negócio desse? A Escritura nos fala isto. Quando os discípulos, é só citar alguns pontos, se você vai lembrar, e eu tenho certeza, eu quero, sinceramente, que você incline o seu coração, a sua mente para esta verdade, para que você não comece a falar para as outras pessoas com uma boa intenção de estar anunciando a palavra do Senhor e não estará falando a verdade para ela. Quando os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram a ele: Senhor, quando é? Ou que sinais haverá na tua vinda?
Os discípulos fizeram essa pergunta para o Senhor? Sim, você sabe o que fizeram, porque você já leu isso, você já ouviu isso. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Nem o Filho, nem os anjos sabem, somente o Pai. Mas aí já começou a travar esta informação que muitas das vezes nós queremos passar para os outros falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. Só o Pai. Aí, outras partes, o Senhor Jesus mesmo menciona que a vinda dele será repentina. Não vai haver sinais. Não vai haver sinais. Vai acontecer. Putz, aconteceu. Tem alguns exemplos. A Escritura nos fala. Será num piscar de olhos. Começou a lembrar, né? Interessante. Graças ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos faz lembrar essas coisas. Tem mais, Dório? Tem. Tem sim. O Senhor falou que assim como um raio, ele sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será na sua vinda. Quer dizer, o raio, ele não fica parado, ele acontece. E foi. Tem mais? Tem mais. Ele também falou que a vinda dele será como um ladrão de noite, que ninguém sabe a hora que vai acontecer. Ficou muito claro agora, né, irmãos? Você já percebeu como este assunto, ele tem chamado realmente a nossa atenção quanto a nós olharmos a Escritura do jeito que ela é e nós falarmos também como ela é. A orientação da parte do Senhor hoje, irmãos, está sendo nós ficarmos atentos, não permitirmos que situações, emoções, pensamentos adversos venham fazer com que nós venhamos a desvirtuar o que está escrito na Bíblia. E desvirtuar, eu estou pegando leve aqui. Sabe o que é desvirtuar? É faltar com a verdade. O que é faltar com a verdade? O que é faltar com a verdade, irmão Dorinho, irmão Messilda? É mentira. Você falou o quê, irmão Dorinho? Mentira. O Dorinho está falando, a irmã Messilda confirmou aqui. Faltar com a verdade é mentir. A Bíblia informa que mentira é pecado. Nossa, como isto é sério! Imagina nós estarmos pensando que nós estamos falando a verdade e nós estamos mentindo, e o Senhor trata com aqueles que mentem. Dora, você começou a pegar pesado de novo, Não. O Senhor, pela sua bondade e pela sua misericórdia, está nos dando essa oportunidade de nós estarmos falando o que diz a Escritura. Não estou extrapolando, não estou pegando pesado, porque a Escritura mesmo nos diz. Você vai lembrar, que eu vou repetir aqui, que o Senhor, Ele falou assim, olha, ninguém pode tirar nem um tio, nem uma vírgula. E se alguém tentar tirar, vai ser punido. E se alguém colocar, vai ser punido. Lembrou? Isso está registrado em Apocalipse, lá bemzinho no final. Lembrou, né? Então, graças a Deus por isso. Irmãos, apostasia camuflada de avivamento é um perigo, é terrível e é um pecado tremendo. Não venhamos a permitir que nós caiamos neste pecado, porque isto realmente desonra o Senhor. A aparência possa que anime pessoas, façam pessoas sorrir, façam estruturas se mover, se movimentar, mas o interior é que é o determinante. O Senhor, nosso Deus, segundo as Escrituras, não olha a aparência do homem, olha o que está no coração dele. Isto você também lembra, porque já está escrito, você ouviu e também eu acredito que você já leu esta verdade.
Então, o irmão, ele já inicia este assunto dessa forma bem simples, né? Mas tremendamente poderosa, nos instruindo, nos incentivando a nós estarmos atentos, porque senão nós mesmos que estamos muito bem interessados em estar servindo ao Senhor, possa que haja uma armadilha e nós venhamos a cair nela. E ele fala o seguinte, que o propósito dessa lição é nos mostrar que não haverá um suposto avivamento universal. É individual de cada pessoa, e aí vai realmente acontecendo um contágio, mas não na forma universal, né? Maravilhosamente, as Escrituras, ela nos ensina que nos últimos dias não será de grande avivamento. Vai ser de apostasia, de marcados, né, de apostasia, de falsos profetas e de doutrinas falsas. E isto nós temos um relato muito grande na Escritura mencionando isto. Estes dois textos que nós lemos já tem confirmado isso, e nós temos mais uma série de textos informando disto. O nosso irmão, escritor e comentarista da revista, ele mais uma vez nos deixa alguns pontos para nós estarmos observando, baseado neste assunto de boa importância para nós. O primeiro ele intitulou como os últimos dias. Segundo, como dias trabalhosos. O terceiro, como então interpretar Atos capítulo 2, verso 17. Depois, sinais e prodígios não são provas de avivamento. E por último, popularidade não passa de aparência falsa. Muitas das vezes a popularidade ela só mostra uma aparência falsa. E isto é um dos pontos também de suma importância para nós estarmos atentos. Já começa, aqui, segundo o comentarista da nossa revista, ele já começa a nos dando a entender o que é esses últimos dias. Olha o que ele escreveu para nós. Esses últimos dias é o período que se inicia a partir da primeira vinda do Senhor Jesus. Quando é que foi a primeira vinda do Senhor Jesus? No seu nascimento. E vai até a sua segunda vinda, que é para buscar a sua igreja, que são todos aqueles que têm o aceitado como Senhor e Salvador das suas vidas, que têm reconhecido que o pecado tem o separado da presença do Senhor Deus e tem se arrependido, pedido perdão do pecado e acreditado que aquele sacrifício na cruz do Calvário foi para pagar o preço que você tinha que pagar, mas você não iria conseguir, que eu tinha que pagar, mas eu não iria conseguir, porque o Senhor Deus, Ele não aceita sacrifício
de pecador. Como é que diz lá na lei a respeito daquele animal que tinha, que era escolhido para o holocausto? Detalhes bem específicos. E entre eles, nenhuma mancha. Está em perfeito estado. Nós somos contaminados pelo pecado, não teríamos condições. Mas o Senhor Jesus teve condições de ir até a cruz do Calvário e pagar o preço que nós tínhamos de pagar. A dívida que era nossa, Ele pagou. E louvado seja o Senhor nosso Deus, que foi aceito este pagamento. Prova disso é que o Senhor nosso Deus mesmo ressuscitou de entre os mortos e o levou para estar à sua destra. E ainda, maravilhosamente, ainda deixa ou tem colocado o Senhor Jesus como nosso intercessor, sentado à sua direita. E Ele intercede por nós. Então, esses últimos dias, nós temos de acreditar que Ele iniciou quando o Senhor Jesus nasceu e até a sua segunda vinda, que era para nos buscar. Quer nós estejamos na sepultura, dormindo, ou que estivermos vivos, porque a Escritura diz o quê? Que não é para nós ficarmos tristes como os demais que não têm esperança. Não vai haver o primeiro ou o segundo, não. Vai acontecer junto. Os que estiverem dormindo vão ressuscitar. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos juntos a encontrar com o Senhor nos ares. Isto nós sabemos que está registrado na carta de Paulo mesmo, do apóstolo Paulo, aos irmãos de Tessalônica, né? Aparentemente os irmãos estavam muito entristecidos a respeito dos que estavam partindo, e o Senhor, pela sua graça e misericórdia, falou: Paulo, escreve aí aos meus servos lá de Tessalônica, para eles não ficarem preocupados, porque vai acontecer assim e assim. Então, estes dias que nós estamos vivendo hoje são os últimos dias. Não venhamos a ficar conturbados, preocupados, entristecidos por não sabermos que dias são esses. É os dias que nós estamos vivendo. E aqui o irmão ele menciona que a palavra apostasia, ela tem um significado de abandono e de retrocesso, né? E Paulo, ele está falando isso de cristãos, de pessoas que realmente confessaram o Senhor Jesus, mas que retrocederam, voltaram, abandonaram a fé. Isto é uma das coisas bem complexas. É uma das coisas complexas que é só o Senhor mesmo é que entende a respeito disto. Nós não temos condições de compreensão, de entendermos isto. Mas tem pessoas que confessam o Senhor e daqui a uns dias eles abandonam. Nós tivemos até um texto na lição, nos dias, né, da semana, aqueles textos sugestivos para cada dia da semana, nos foi informado de que pessoas que faziam maravilhas, anunciavam a graça e a bondade do Senhor, mas não eram conhecidos do Senhor Jesus. Como é que pode isso? O que é que nós falamos no início? O Senhor Deus, Ele não olha o externo do homem,
do ser humano. Ele não olha o externo, ele olha o interno. Por quê? Que o Senhor falou que ele não os conhecia, porque eles simplesmente não fizeram o que o Senhor exige. O que é que o Senhor exige de cada pessoa? É que estas pessoas se acheguem ao Senhor e faça a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, o nosso Deus? Você lembra, irmão Dorém, irmão Mecilda? Vocês lembram? O que é fazer a vontade do Senhor que está nos céus? Lembra? Uma pergunta, mais uma vez, foi uma pergunta maldosa, né? Quer falar? Não, pode falar. A vontade dele é que a gente glorifique, né? Hoje glorificando. Um pouquinho antes. É que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. Ele falou que Ele é a verdade. E ainda falou mais: eu sou o caminho, eu sou a vida. E olha, e não tem como chegar ao Pai a não ser por mim. Algumas pessoas têm feito isso, têm falado do Senhor, têm feito maravilhas, mas ainda não fizeram a vontade do Senhor que está nos céus. Por quê? Porque se acharam autossuficientes, se acharam capazes, e N situações, o porquê fazem, nós não, também é outra parte que nós não conseguimos compreender, por que pessoas realmente agem desse jeito. Mas nós, segundo a Escritura, nós vemos que o Senhor não as conhece. E se não é conhecido, não tem como ser recebido. Mais uma vez, a Escritura, ela nos está chamando a atenção a respeito do perigo da apostasia. Esse retrocesso não faz parte do avivamento, não faz parte, porque o apóstolo mesmo, desculpem, não tem como nós comprovarmos que foi o apóstolo Paulo, e sim, o escritor aos Hebreus, ele mencionou que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos aqueles que avançam para o Senhor. Avançamos para frente, para onde está o Senhor. Então nós já descobrimos aqui o que é realmente a apostasia. O que é ser um apóstata? É a pessoa que abandonou a fé, que retrocedeu, que voltou, estava indo no caminho certo e retornou. Não é conversão, é retorno. É o que o Senhor Jesus também falou aos seus discípulos. É o porco que voltou à sua lavagem para comer aquelas coisas que não vamos entrar no assunto. Não precisa. Segundo ponto, os dias trabalhosos. Ou seja, nós podemos entender que são dias difíceis de viver, porque as lutas são tantas, as necessidades de rejeição são tantas, mas que em tudo o Senhor, Ele é poderoso para nos ajudar, porque
ou por causa, né, destas pessoas apóstatas que estão no meio dos irmãos. Eles têm feito com que a nossa vida não esteja sendo fácil. É uma luta constante. E é uma coisa, irmãos, que não tem como fugir. Não tem como fugir. É aquela parábola que o Senhor Jesus, ele contou para os discípulos, do joio e do trigo. Está junto ali. Então, cabe a nós, somos servos tementes, nós rejeitarmos estes apóstatas que chegam até nós, direta ou indiretamente. Não, essa parte aqui da escritura não precisa. Não, isso já aconteceu há muito tempo. Hoje são outros tempos. A geração é nova. Não, é cafonice ou sei lá, né? Coisas mais ou menos assim. A escritura hoje, ela está nos alertando que nós devemos ter cuidado, porque estes apóstatas, eles estão incluídos, estão no meio, estão perto de nós, e cabe a cada um de nós estarmos atentos para não sermos prejudicados por causa deles. O terceiro ponto, que é como interpretar Atos 2, verso 17, que nos diz a respeito da descida do Espírito Santo. Vamos ver exatamente como diz esse versículo. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Alguns devem estar se perguntando, mas não está escrito que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito Santo sobre toda a carne? Como isso foi registrado pelo profeta Joel e também agora também mencionado em Atos 2,17. Não seria isto um avivamento mundial? De modo nenhum. Quando o Senhor Jesus, ele estava aqui, no seu ministério terreno, ele citou alguma coisa para nós que não mostra ou não dá para nós aceitarmos deste avivamento mundial. O primeiro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não falou todos, quem quiser. Isso é um dos pontos. Está conseguindo, irmãos e irmãs,
pegar a sequência do que nos informa a Escritura, não é mundial. Porque nem todos querem. Não querem. Não querem seguir o Senhor, ou às vezes querem seguir o Senhor, mas não quer negar, não quer pegar sua cruz, não quer negar a si mesmo. Dória, você não está exagerando, não. Não, irmãos, eu não estou exagerando. Vocês estão lembrados daquela passagem que a Escritura nos mostra de alguém falando, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu ir lá em casa despedir dos meus pais. Senhor, deixa eu terminar aquela obra ali primeiro, depois eu vou seguir o Senhor. Você lembra o que o Senhor Jesus mencionou? Você lembra, né? Então não precisa nem a gente dar sequência a esse assunto, porque você lembra. Aí tem mais um. Não vamos alongar, né? Vamos só falar mais um deste ponto aí, que não é possível. Não é possível porque as pessoas realmente não querem, tá? Não é porque é impossível porque o Senhor ele é incapaz de fazer com que isso aconteça, porque é individual. É individual, não tem como ser coletivo. Em parte nenhuma na Escritura, irmãos e irmãs, este assunto ele vai pegar coletividade. Não tem como pegar, porque o Senhor, nosso Deus, respeita a todo o ser humano. Quem quiser, vem. Vocês estão cansados, estão sobrecarregados, vocês vêm a mim. Não é obrigado a ir, né? E eu já até falei mais um, né? O que eu vou expor para vocês, irmãos e irmãs, nada mais é do que aquele acontecimento de que algumas pessoas, que a Bíblia fala, alguns discípulos, já não conseguiam ir mais com o Senhor e voltaram. Fazendo o quê? Isto. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Rejeitaram a sua palavra, rejeitaram o Senhor Jesus. Duro é para nós ouvirmos esse discurso. Estão lembrados como é que foi que isso aconteceu? O que o Senhor Jesus estava discursando? Não lembra? Vou ajudar. O Senhor Jesus, ele estava falando a sua real missão aqui, de resgate, de buscar o que estava perdido, de salvar o que estava condenado. Ele falando assim, olha, a minha carne, ela é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Você lembrou, né? E alguns rejeitaram esse discurso, porque falaram, nós não conseguimos ouvir isso é muito para nós. E foram embora. O Senhor Jesus olhou para os discípulos e perguntou, vocês querem ir também? A expressão dos discípulos, na pessoa de Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Não é possível o coletivo. Aqueles que não estavam inclinados ao que o Senhor estava transmitindo, que estava ensinando, que estava oferecendo gratuitamente. Eles não entenderam, rejeitaram, voltaram. Mas aqueles que tinham interesse, Senhor, nós não vamos embora, nós vamos ficar com o Senhor, porque o Senhor é que tem a palavra da vida eterna, nós queremos isto. Conseguiu entender, irmãos e irmãs, a preciosidade disso? A interpretação realmente de Atos 2,17. Aceitem.
como sendo isto. A pessoa que ouviu que existe a vida eterna e essa na pessoa do Senhor Jesus, é então derramado o Espírito do Senhor em sua vida, fazendo com que ela seja nova criatura, cancelando o preço de dívida e fazendo com que ela esteja agora na presença do Senhor e avivada. Sinais e prodígios não são provas de avivamento, e nós temos realmente observado isso. Na lei, o Senhor Deus já advertia contra falsos mestres que faziam sinais. E isso, lá em Deuteronômio, no capítulo 13, do verso 1 ao 3, os irmãos, eu acredito que já leram, né, que tem uma revista, devem ter lido e observado isso, né? E agora, na nova aliança, que é o período que nós vivemos, o período da graça, as advertências, as informações, né, elas realmente se multiplicaram, foram em muito maior escala, falando a respeito de falsos profetas que fazem sinais, mas o que determina se uma pessoa é do Senhor Deus ou não são os seus frutos e também a sua mensagem, as coisas que faz e as coisas que é falada por esta pessoa. Aí você consegue realmente identificar que ela realmente é do Senhor, que ela tem um avivamento real, um avivamento de verdade, e não uma apóstata que está tendo um mascaramento, né, uma camuflagem, dizendo que é avivado. Palavras e também atitudes estarão confirmando isto. E a popularidade que não passa de uma aparência falsa, o irmão escritor, primeiramente ele exemplificou a igreja de Sardes, que ela tinha a aparência de uma igreja viva, mas ela estava morta. Segundo as Escrituras, ela estava morta. E o nosso irmão também aqui exemplificou uma outra classe, que falava uma coisa, mas vivia outra. As suas ações diziam totalmente ao contrário do que as suas palavras diziam, que são os fariseus e os escribas. Eles queriam ter boa aparência diante dos homens, mas estavam podres por dentro. Isso nós vemos em várias situações o Senhor Jesus informando isto para eles. Às vezes falou até de uma forma assim, bastante pesada, né? Mostraram que eles eram iguais a sepulcros, né? Por fora bonitinho, mas por dentro podridão. O preço da aparência isto é realmente muito sério. Com o preço da aparência, você ganha o mundo, mas perde a sua alma. Viu a complexidade, a seriedade disso? E aqui nós temos também a confirmação
que já desde o passado sempre foi assim, e eu não acredito que irá mudar isso aqui que eu vou estar falando com os irmãos e as irmãs, não. Que a igreja verdadeira, ela é odiada pelo mundo e não é aplaudida, porque ela vai contrário ao que o mundo é, ao que o mundo quer, ao que o mundo sente. Então, ela é perseguida pelo mundo. E nós vemos várias citações a respeito disso. Nem precisa de nós fazermos comentários. Esse cristianismo popular, muito bem contemplado, né, apreciado pelos homens, é um cristianismo apóstata e falsificado. Saiu fora do que diz a Escritura, não é verdadeiro, retrocedeu, ficou oposto, não é avivamento. Vamos ficar atentos quanto a isto, irmãos e irmãs. Vamos ver o que realmente a Escritura está nos falando, porque ela é fiel e ela é digna de toda a aceitação, no seu contexto geral, sem interpretação pessoal. Sem interpretação pessoal. Como assim interpretação pessoal? É isso. Porque a Escritura mesmo nos diz o seguinte, que ela não é compreendida, ela não é interpretada por vontade de homem algum. Ela é interpretada pelo Espírito Santo do Senhor. Você crê nisto? Se você crê nisto, você sempre será uma alma avivada, sempre será uma pessoa avivada, uma pessoa que vive e prega o que realmente é o Senhor, indistintamente de circunstâncias, de situações. Você sempre estará falando a verdade. É uma das características de uma pessoa que está avivada ou que vive avivada, é falar a verdade, independente de situações ou circunstâncias. E no fechamento aqui do irmão, na conclusão dele, a gente só vai confirmar mais uma vez o que nós já temos conseguido entender que tem sido a verdade. Que nós estamos vivendo um período de apostasia e que nós sabemos que isto só irá piorar. Mas aí está um grande momento para nós fazermos a diferença. Para nós mostrarmos que mesmo em meio à apostasia, nós podemos servir ao Senhor. Mesmo em momentos de grande adversidade, nós podemos glorificar ao Senhor. Mesmo em meio a grandes tempestades, nós podemos dizer que o Senhor é o nosso Deus. E isto, irmãos, eu vou ler um texto aqui da Escritura, isto vai confirmar isto para nós. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 3. Do verso 1 até o verso 6. Um momento para nós fazermos a diferença. Porque nós somos do Senhor. Este texto vai estar falando da igreja do Senhor em Sardes.
olha bem, como há uma separação. Há dois grupos de pessoas aqui. Há dois grupos. Em qual grupo que você está? Você poderá descobrir isso agora. Nos diz assim, esse texto. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isto é o anjo falando. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, que está diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que diz, ou o que o Espírito diz à igreja. Este é o momento de nós mostrarmos em qual categoria nós estamos. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, você é inteligente o suficiente para você fazer uma análise da sua vida, de como ela está. Eu sou inteligente o suficiente para fazer uma análise de como é que está a minha vida e me colocar na posição de honra e de glória ao nome do Senhor, de realmente mostrar que o avivamento em que eu vivo não é uma apostasia, não é uma camuflagem, é real. Que o Senhor nos ajude sempre a estarmos atentos a esta verdade e que nós realmente vivamos desta forma, porque assim o Senhor é honrado e glorificado com a vida que nós estamos vivendo. E aqueles que estão em nosso redor, vocês já ouviram, nós sabemos muito bem que serão beneficiados e também estarão glorificando o Senhor, o nosso Deus, pelas nossas atitudes e também pelas nossas palavras, por causa deste avivamento que é o Senhor mesmo que faz em nós. Que Ele nos ajude a vivermos assim. Amém.